Semana passada eu tinha falado que eu gostei do dinizismo, o dinizismo de Itaquera, e de verdade, esse técnico que eu falei pra você, não era muito fã, tô me tornando fã do Fernando Diniz, enquanto ele não faz eu passar raiva. Oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vindo no canal, se inscreve aí pra gente fazer parte desta comunidade, bando de louco, os jessiqueiros de plantão. O meu seguidor falou assim: Jéssica, nós somos jessiqueiros, porque você é a Jéssica e a gente te segue. Eu falei: gostei desse nome, os jessiqueiros de plantão, e estão aqui comigo para a gente falar deste Corinthians. Que Corinthians maravilhoso! Corinthians e Penharol, fiquei muito surpresa. Você gostou? Me conta para você qual foi o destaque. Isso é um bate-papo para a gente trocar uma ideia, tirar algumas conclusões, que eu acho importante a gente colocar também este Corinthians como uma reconstrução que tá dando certo. É um placar positivo, gente, 2-0 de novo, agora virou tradição, né, o Diniz fazer assim, mas dentro desse Corinthians, né, diante do Penharol na Libertadores, tive algumas lições, alguns aprendizados que vou levar para a vida. Ó, isso aí foi profundo. Por quê, Jéssica? Eu percebo que ele tá sendo os primeiros frutos do trabalho do Fernando Diniz. A gente viu nesse time os primeiros sinais de que o trabalho do Fernando Diniz está trazendo resultado. Jéssica, acha que dá para ganhar título? Não me faz esse tipo de pergunta. Me fala você, se você acha que dá para ganhar título com esse Corinthians aí, outro título invicto? Não, me fala, essa aí é pesada. Porque a gente espera um Corinthians que esteja competitivo, né, para ganhar títulos e tudo mais. Porém, Corinthians, eu percebo que você se mostrou muito resiliente. Isso para mim é algo super importante. Meu professor da faculdade falava que a resiliência não é o tanto que você consegue ganhar, mas o tanto que você consegue perder. Você perde e volta para a batalha mais forte, sabe? E esse Corinthians para mim está sendo muito resiliente. Me ensina muito esse valor de, às vezes, não temos tudo o que a gente precisa, mas com o que a gente tem, a gente faz acontecer. Né, Rani? O Rani da Fiel, que ali improvisado na lateral diante do Vasco, mostrou que essa resiliência tá em todos os jogadores desse grupo. Assim como no Corinthians feminino também, que a gente percebe que a Emily Lima tá há pouco tempo no Corinthians das Brabas, mas ainda assim já tá fazendo o Corinthians ganhar de novo. São pontos positivos. Eu gosto de valorizar tudo isso. Me deixa super feliz ver esse Corinthians feminino voltando a vencer e o masculino também voltando a ser eficiente no ataque. Eu tenho que deixar uma corneta? Posso? Para Yuri Alberto. Yuri, não vai fazer mais gol para afiar a torcida? Nossa, faz muito tempo que o Yuri não faz um gol assim para deixar a gente contente, confiante, falar: olha, o camisa 9 tá ali. E aí, essa semana eu comentei que sinto falta de Paulo Guerreiro. Você vai falar: Jéssica, como assim? Esquece esse cara, né? É muito traíra. Gente, desculpa, não tem como. É um jogador que marcou na história. E além disso, tinha a inteligência já de fazer o arremate com frieza. E o Yuri Alberto tá pecando nesse ponto. Eu recebi um vídeo de um seguidor, na hora que o Yuri perdeu o gol diante do Penharol, e o Gabriel Paulista não acreditou, tipo assim: "Como assim?". Lá do outro lado, né, do campo, o Gabriel Paulista fez assim: "Cara, como assim?". Tipo, não dá pra acreditar que o Yuri, o nosso camisa 9, perde tantos gols. Mas vamos pensar pelo lado positivo? Voltamos a ter força em bola parada. Para você ver que com o tempo, o processo, o pessoal fala muito: "Confia no processo". Já viu o pessoal falar isso? Confia no processo que vai dar certo. E esse processo que o Corinthians está vivendo, ele é algo que vai sendo aperfeiçoado jogo a jogo. Já pensou se a bola parada volta a ser um ponto forte do Corinthians? Eu quero demais que isso aconteça. Não só porque o Rodrigo Garro voltou aos bons momentos, o nosso hermano. Eu lembro muito do Tevez quando a gente fala do Garrote. Porque, gente, o Tevez, ele também tinha a frieza e a identificação do que é ser Corinthians. Jogador vem pro Corinthians, ele tem que entender o que é ser Corinthians, né?
E o Tevez tinha muito disso. Rodrigo Garro também, eu lembro quando ele chegou, ele comprou aquele chapeuzinho, né, deram de presente pra ele não comprou. Na hora que ele desceu do aeroporto, chegou no CT Joaquim Grava, deram o chapeuzinho, aí todo mundo: "Ah, é o chapeuzinho do Garro". Aí quando a gente vai pra arena, na época a gente indo pra arena, quando o Garro chegou, os vendedores ali, ambulantes, tudo falando: "Compra o chapeuzinho do Garro". Eu tenho também, até minha mãe comprou um pra ela, e o Garro, ele trouxe de novo essa energia da gente admirar os hermanos, né. Não todos assim, né, Bozelli, assim, deixa isso pra lá. Mas Corinthians, acho muito bacana que tu tá me ensinando uma parada que eu tenho dificuldade às vezes. O quê? Ter paciência. Ter paciência hoje em dia é um negócio complicado, né. O Corinthians está mostrando essa importância da gente ter paciência para conseguir chegar no ataque, a paciência para a gente conseguir se adaptar, mesmo quando tudo não está 100%. Por isso que eu mencionei o Ranielli, que foi improvisado de lateral diante do Vasco e que força física, pelo amor de Deus, não só o apoio no ataque, mas eu esperava um Ranielli mais cauteloso. Não, ele foi na ousadia, e isso me mostra que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito, né. Ranielli foi excepcional, assim, você acha que eu sou fã do Ranielli, né, então a gente fica muito contente em ver esse grupo se superando, apesar de não estarem ali na sua posição de origem. Lógico que eu tenho que lembrar de elogiar, sabe quem? O 77, Lingard da Fiel, Gessé, como dizem ali no bastidor, chama o Gessé. Por quê? A gente lembra que o nosso 77, ele chegou meio desacreditado por parte de alguns. Você acreditava no Lingard quando ele chegou? Eu vejo o pessoal criticando, falando: "Ah, veio só para vender camisa". Ó, tá fazendo o papel dele, fazendo gol importante. Falando em gol importante, outro papel mágico é Gustavo Henrique, não fale mal do Gustavo Henrique perto de mim. E o meu seguidor falou assim: "Jéssica, você viu o bonecão de posto?" Eles chamam Gustavo Henrique assim, não sou eu, tá, Gustavo Henrique? Se tu estiver assistindo, já fica ciente. É um querido, né? Gente, de verdade, é um presente, fazia tempo que eu não via um xerife nessa zaga. Fiquei até achando que o André Ramalho seria esse nosso xerife. Me fez sentir saudade do Chicão, agora que o Chicão já voltou também, trabalhou ali no administrativo do clube, fiquei feliz, mas o Gustavo Henrique fazendo o gol diante do Penharol, mostrou tipo empresa de logística, lugar exato no momento certo. Gente, ninguém conseguiu subir para marcar junto com ele ali, ele conseguiu concluir, fazer o gol pro Corinthians, e é muito legal de ver que, mesmo sendo zagueiro, ele foi ali para contribuir, né, fazer o placar ficar positivo. E vou falar pra você, não tem comparação. Vamos, eu sei que é muito diferente, são posições diferentes, Yuri e Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique vai ter que dar umas aulas ali para o Yuri Alberto como finalizar com frieza, seja cabeceio, seja um chute cruzado, um elemento surpresa, porque o Yuri tá deixando a desejar nesse ataque. Aí você vai falar: "Jéssica, você corneta o Yuri". Sim, eu corneto, porque se até o Garrote melhorou com essa movimentação ali na faixa central, por que que o Yuri também não pode melhorar em termos de arremate, na hora de concluir a jogada? E às vezes o Garrote deixa o Yuri na cara do gol. Sabe aquele passe adocicado que ninguém encontrou, mas o Rodrigo Garro achou o momento certo ali, o espaço para furar a marcação do adversário. Aí chega na hora do Yuri, o Yuri estraga o lance. Ah, eu tô meio sem paciência com isso. Corinthians, você tá me ensinando a ter paciência, mas tem coisa nessa vida que é difícil, né? Muito difícil. Uma coisa legal é que essa nova fase, Corinthians me ensina muito a multiplicar o tempo ao nosso favor. É, Corinthians, você tá muito bom. Eu tô até com medo de elogiar. Por quê? Geralmente a gente elogia da zica, né. Já aconteceu isso contigo? A gente olha para esse Corinthians, um Fernando Diniz que está sendo inteligente, não só nas substituições, mas valorizando a posse de bola com cautela. Mas apesar de ter a cautela, eu lembro muito que com o Dorival, existia a tentativa de ficar mais tempo com a bola, mas uma cautela que parecia medo. Um toque meio requenguela, uma troca de passe meio sem confiança, sabe. Com o Diniz não tá acontecendo isso, é uma movimentação bem constante,
A gente vê o Bidon participando, com lances de cinema, até o próprio Alan, que eu não sou muito fã, participou ali, não comprometeu. Lógico que o André é um caso à parte, né, com os episódios segurando os objetos pessoais, lógico que não aconteceu dessa vez, mas são episódios que a gente fica meio traumatizado. Olha, será que o jogador vai cometer o mesmo vacilo? Vai errar de novo igual fez no jogo anterior? Então essa sequência que o Corinthians está construindo me deixa muito contente, tá, Corinthians? Você é maravilhoso. Porque a gente tem que lembrar que o técnico, ele tem que expandir o potencial do grupo. E isso o Fernando Diniz está fazendo muito bem. E lógico que eu nunca fui muito fã do trabalho do Diniz, mas eu devo reconhecer que no Corinthians ele tá à vontade. Ele chegou e já tá tocando o bando de louco junto com a gente e interagindo com a torcida. Essa aproximação técnico e torcedor tem que existir, é importante. E espero que não tenha necessidade mais para frente das organizadas ir até o CT e cobrar para o futebol melhorar. Mas acho que é o Corinthians que tá conseguindo se movimentar muito bem, o ataque tá funcionando. Vamos dar um tempo para o Yuri Alberto voltar a ser o nosso artilheiro, entendeu? Vencedor, para a gente conseguir minimizar essas falhas na última linha. Mas no geral, eu vi, sabe o quê? Muita gente tentando diminuir a vitória do Corinthians. Nossa, eu não suporto gente assim, de verdade. A pessoa vê o Corinthians, vê que tem um mérito ali e a pessoa tenta te diminuir, a pessoa tenta minar sua confiança, sabe? Fazendo comentários maldosos, achando que o Penharol facilitou. Pelo contrário, todos os times ali no torneio da Libertadores são muito potentes, são times competitivos, senão não estariam na Libertadores. Mas é lógico que ali no gol do Gustavo Henrique, por exemplo, teve gente falando: "Olha, não foi tudo isso não, o goleiro vacilou, é porque não marcaram ele". Ah, gente, me poupe, me poupe. O Penharol que tinha levado ali dos 4 gols que o Penharol tinha levado, 3 foram de cabeça e a gente é abençoado, né não? A gente é abençoado de ter Gustavo Henrique para acertar esse cabeceio ali na mosca. Foi, ó, cirúrgico, exato, gostei demais. E toda essa força do grupo vai ser muito necessária ao longo da temporada e espero, Corinthians, que você continue brilhando. Brilha, Corinthians, brilha muito porque a fiel fica feliz. Corinthians ganha, a gente fica, né, de bom humor garantido. Ninguém se estressa, fica todo mundo contente e se você também tá contente, deixa o like aí pra gente trocar essa ideia. Me segue nas outras redes sociais, porque tem muito Corinthians aqui neste planeta, esse coringão maravilhoso que deixa a gente doido, mas a gente não troca esse Corinthians por nada. É muito amor, é amor pra vida inteira. Ó, beijo grande pra você, beba água e vai Corinthians!